Boa noite. Boa noite, então, a todos. Nós vamos, então, começar o nosso evento de hoje. E hoje, então, nós faremos os grandes debates do núcleo, com um assunto que está sendo muito discutido por todos nós, pelas entidades médicas e pela sociedade civil, até certo ponto também, que é, desculpa, os 20% de bônus para quem trabalhar 2 anos em localidades de difícil acesso. Então, para debater esse tema com a gente, eu vou chamar aqui, só um pouquinho, tem as minhas folhas, o Dr. José Bonamigo. Ele é médico clínico e hematologista, representante da Associação Médica Brasileira na Comissão Nacional de Residência Médica. Ele é tesoureiro da Associação Médica Brasileira na gestão de 2011 até 2014 e ele vai nos ajudar a refletir um pouco sobre o tema. Obrigada. Gostaria de chamar também o Dr. Jorge Luiz Eldes de Souza. Ele é ex-presidente da Associação Gaúcha dos Médicos Residentes, ex-presidente da NMR, que é a Associação Nacional de Médicos Residentes, diretor do CIMES e diretor da FENAM. E ele participou também das reuniões da Comissão Nacional de Residência Médica. Para começar, então, eu queria convidar a Amália Ceola. Ela é jornalista do CIMERS há 12 anos e ela vai apresentar para a gente as portarias e resoluções do governo que são importantes para que a gente entenda como fluiu a série de determinações do governo até que a gente chegasse no bônus da residência. Obrigada. Boa noite. Bom, eu fui convidada pelos estudantes de medicina que fazem parte do núcleo acadêmico do CIMERS, tá? Para apresentar, então, as portarias e resoluções. Foi feito um cronograma dessas portarias e resoluções que começaram em 13 de junho. Então, em 13 de junho se estabeleceu os critérios das cidades. Em 25 de agosto foi selecionado as cidades onde vocês poderão trabalhar. Isso segundo normas, critérios dos ministérios. Em 1º de setembro, eles falam a respeito da valorização do profissional da atenção básica e já agora, em 16 de setembro, é que foi criado o bônus de 10% e 20%. Portaria conjunta número 2, de 25 de agosto de 2011. Essa portaria, ela define os municípios priorizados e a relação das especialidades médicas e áreas de atuação. No artigo 2º, para definição da lista dos municípios priorizados nesta portaria, o Ministério da Saúde considerou os seguintes indicadores. Primeiro, percentual da população em extrema pobreza. E, em segundo lugar, o percentual da população residente na área rural. Aqui são municípios priorizados segundo os critérios propostos na portaria número 1377 do Ministério da Saúde, de 13 de junho de 2011, no Rio Grande do Sul. Na verdade, esses municípios, eles totalizam 65 no total, tá? Aqui, esse é o primeiro slide. Aqui, na verdade, seriam cidades que são do Rio Grande do Sul, que caso vocês queiram os 10% ou 20%, vocês terão que trabalhar para ter esse bônus. Aqui são mais algumas cidades, para vocês darem uma olhada. Se quiserem, eu leio todas elas. Eu não sei o que vocês preferem. Aqui só para ter uma ideia de onde vocês teriam que ir. Portaria Interministerial número 2000-087, de 1º de setembro de 2011. Ela institui o programa de valorização do profissional da atenção básica. O artigo 1º fica instituído o programa de valorização do profissional da atenção básica com o objetivo de estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes multiprofissionais do âmbito da atenção básica e da estratégia de saúde da família. Já no artigo 2º, para os fins do disposto no programa de que se trata esta portaria, serão contemplados, primeiro, profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas
que já tenham concluído sua graduação na respectiva área e que sejam portadores de registro profissional junto ao respectivo conselho de classe. Já em segundo lugar, municípios considerados áreas de difícil acesso e provimento ou de populações de maior vulnerabilidade, definidos como base nos critérios fixados pela portaria do Ministério de 13 de junho de 2011. No artigo 4º, o Programa de Valorização do Profissional dessa Atenção Básica contará com a supervisão presencial e à distância desenvolvida por tutores de instituição de ensino, superior hospitais de ensino ou outros serviços de saúde com experiências em ensino, selecionados por meio de editais específicos. Não sei se alguém pode mexer ali para mim, que ficou... No artigo 8º, compete ao Ministério da Saúde instalar onde houver necessidade de manter os núcleos de telesaúde nas instituições que forem responsáveis pela supervisão dos profissionais participantes do programa e nas unidades básicas de saúde selecionadas por este programa. Já no artigo 10º, o profissional médico, após ser avaliado desde que aprovado neste programa de valorização do profissional dessa atenção básica e que pretender o ingresso em qualquer programa de residência médica, fará jus a um bônus em sua pontuação no referido certame e nos termos do disposto em resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. O artigo 13, esta portaria entra em vigor na data de publicação, que foi em 1º de setembro. Como eu falei no início, são várias datas onde eles foram instituindo, né, tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação. Já no artigo 3º, parágrafo 2º, a comissão coordenadora terá o prazo de 60 dias para a publicação dos editais relativos ao programa de valorização do profissional da atenção básica. Conversando com o doutor Fernando Valdemar hoje à tarde, a gente verificou que provavelmente vai dar por volta de novembro esse prazo. Secretaria de Educação Superior, Comissão Nacional de Residência Médica. Resolução número 3, de 16 de setembro de 2011. Dispõe sobre o processo de seleção pública dos candidatos ao programa de residência médica. Considerando que há necessidade de atualizar os critérios do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica, referentes à aquisição de habilidades necessárias ao desenvolvimento de atividades essenciais para uma boa formação em prática médica. Considerando que as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em medicina estabelece a formação de um profissional inserido no Sistema Único de Saúde, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania como promotor da saúde integral do ser humano. Resolve. No artigo 8º, o candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no programa de valorização do profissional da atenção básica, receberá pontuação adicional na nota total obtida nas fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se o seguinte critério: 10% da nota total para quem concluir 1 ano de participação no programa, 20% da nota total para quem concluir 2 anos de participação, então, neste programa. No artigo 11º, os médicos matriculados no 1º ano de programa de residência médica, devidamente autorizado pela CNRM e selecionados para participar do programa de valorização do profissional da atenção básica do governo, poderão solicitar o trancamento de sua matrícula no programa de residência médica pelo período de 1 ano. Já no artigo 12, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, então que foi logo no início que eu mencionei ali, em 16 de setembro de 2011. Então pode ver que foi feito um cronograma desde do início de junho até agora, no dia 16 de setembro, pelos 2 ministérios. Então esse cronograma dessa nova legislação, no dia 13 de junho, definiu as regiões prioritárias para a retenção de médico de saúde da família. Já no dia 25 de agosto, definiu os municípios priorizados, que foram aquele total de 65 que tinham nas 3 lâminas. Em 1º de setembro, foi instituído o programa de valorização do profissional da atenção básica, e agora, no dia 16 de setembro, saiu essa resolução, que é a alteração, processo de seleção pública
para programas de residência médica, que é, na verdade, os 10% de bônus para 1 ano e os 20% de bônus para 2 anos. É isso, muito obrigada. Queria agradecer a Amália, então, e passar a palavra para o Dr. José Bonamigo. Boa noite a todos. Eu vou estender um pouquinho minha apresentação, porque eu, apesar de ter vindo de São Paulo hoje falar, eu sou gaúcho e me formei na Fundação em 2000, no meu tempo ainda era Fundação. E fiz residência aqui no Conceição de Clínica Médica e depois eu fiz hematologia lá em São Paulo, na Santa Casa. E eu fui presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes também de 2002 a 2004, foram 2 mandatos. Essa discussão, o Eltz é meu colega lá na Comissão Nacional, eu até não quero me estender muito nessa primeira fala, porque vocês já têm muitas informações, mas tentando dar um pouquinho de um panorama histórico, o governo federal ele vem há muitos anos tentando já impor algumas modificações na residência, e até não foi citado aqui, mas além dessa agressão óbvia ao processo de seleção da residência médica, dessa quebra da meritocracia e uma óbvia tentativa de povoar de médicos cidades nas quais o governo nunca investiu de maneira séria para levar médicos, houve uma quebra também da participação dos médicos na Comissão Nacional, né? No dia em que saiu a resolução da Comissão Nacional, também foi publicado um decreto que muda a composição da Comissão Nacional de Residência Médica, que era dada por um decreto de 1985. E essa composição, as entidades que têm direito a voto lá, elas totalizavam 9 votos, sendo que 5 desses votos eram de entidades da sociedade civil e 4 do governo. E esse decreto, ele cria uma comissão de número par, com 12 membros, mas que esvazia o espaço da sociedade civil, da AMB, da Associação de Residentes, do Conselho de Medicina, da FENAM. E pior do que isso, faz uma outra modificação. O plenário, que teoricamente é paritário hoje, mas que o voto de qualidade do governo, ele passa a ter uma Câmara recursal acima dele com 3 votos, 2 do governo e 1 das entidades médicas, né? Então, além desse golpe que foi o bônus, as entidades tiveram esvaziada a possibilidade que elas tinham de levar isso para discussão de novo na Comissão Nacional, daqui a 6 meses ou a 1 ano, porque agora não detém mais maioria na Comissão Nacional e o governo tem a maioria, né? Então, foi um alçapão montado e pensado de muito tempo e que só nos resta a via política mesmo, que é esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, os estudantes estão fazendo em outros lugares e as entidades também, para conseguir reduzir dano, na verdade, porque o dano já está instalado, né? E a gente está, na verdade, aqui correndo atrás do prejuízo. Para vocês terem uma ideia, um colega do sindicato que estava conversando comigo ali fora me comentou de uma participação que eu tive no encontro das entidades médicas em 2003, lá em Brasília, em que eu denunciei uma tentativa do governo de mudar a composição da comissão como eles fizeram hoje. E que aquela vez tivemos sucesso e evitou que o governo fizesse isso, né? Esse ano, não só eles fizeram essa proposta do bônus, como eles mudaram a composição da Comissão Nacional. Isso é um processo, como ela mostrou, que correu em poucos meses, né? Basicamente, essa discussão foi para a Comissão Nacional no final de julho, quando o ministro da Saúde esteve lá. Na época, ele falava na expressão do serviço civil voluntário, que eles rapidamente perceberam a reação negativa que teve na comissão e aí mudaram o nome para Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, sem, obviamente, mudar o conteúdo, né, só para tornar um pouco mais palatável. E em 18 de agosto nós tivemos uma reunião que discutiu essa resolução da Comissão Nacional, que foi publicada em 16 de setembro, em que o governo, atropelando a tudo e a todos, fez essa proposta que resultou vitoriosa por maioria de votos na Comissão Nacional. Eu tenho uma visão que eu já compartilhei dentro da MBA, que é o entendimento da diretoria de que esse programa ele tem um cunho de substituição de mão de obra muito claro, né? Porque você vai oferecer para as pessoas mais carentes um profissional recém-saído da faculdade, e eu acho que a maioria de vocês que está terminando fazem essa autocrítica, né? Eu
eu saí da faculdade e eu falei que eu tinha que fazer residência de clínica para virar médico ainda, para depois ir fazer uma especialidade, né? E saindo de uma boa escola, que é uma escola pública aqui em Porto Alegre. E obviamente, serve muito bem para os secretários de saúde e prefeitos, porque ninguém sabe quantos esses profissionais vão receber, e eu arrisco a dizer que se esses profissionais receberem comida e um teto, eles vão, porque eles estão indo 1 ano ou 2 para resolver o resto da sua vida, né? Para buscar um bônus que pode ser decisivo entre ele entrar ou não na especialidade que ele escolheu para exercer a medicina. Então, é uma bela estratégia política para substituir mão de obra, para baratear a mão de obra médica. E isso eu falei, o Jorge estava nessa reunião, ele deve comentar algumas coisas. Na reunião em que isso foi posto em votação, nada impede que o governo pegue essas 2.000 vagas que existem e expanda para 10.000 ou 20.000 e assim faça a cobertura de todo o PSF no país inteiro. E aí nunca mais vai se discutir plano de carreira, nunca mais vai ser um problema pagar médico, porque eles, com esse valor de bônus que foi proposto, estabeleceram um serviço civil obrigatório disfarçado. E quem não fizer não entra na residência, né? Então é uma manobra de substituição de mão de obra, de barateamento de custo, de precarização da assistência, de desrespeito às coisas mais óbvias que tem que ter num processo de seleção competitivo como é o da residência no Brasil, porque a gente gradua muito mais médicos do que tem vaga na residência. E nós estamos empenhando todos os esforços possíveis para evitar que isso ocorra, né? A informação, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui, eu acho que é a principal arma. A gente precisa sempre ter um pouco de paciência, porque essa informação ela demora para se disseminar. Essas coisas estão sendo discutidas desde agosto, né? Nós estamos aqui há praticamente 2 meses da reunião da Comissão Nacional onde isso ocorreu. Mas já existe uma reação. Muitas universidades em São Paulo, grandes, já se posicionaram contrárias. Vocês devem ter recebido esse material também. A Procuradoria da USP, da Unicamp, da Unesp, que são grandes faculdades estaduais em São Paulo, elas já fizeram posicionamentos que não vão aceitar e provavelmente vão entrar na justiça também, até uma notícia que saiu no Globo de hoje. O que nos resta fazer, como eu falei um pouco antes, é isso, é nos mobilizarmos. Eu acho que as universidades... Aqui nós estamos numa universidade federal, a pressão em cima das federais é muito maior, porque isso é um programa do governo federal, por isso que é importante a mobilização de vocês também, para dar apoio para os professores, para os diretores, porque a pressão é enorme em cima das faculdades, por conta de repasses e de programas que elas têm que dependem de dinheiro do governo federal. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Juridicamente, o programa tem várias fragilidades e não está definido a remuneração, não está definido qual o critério, né? Quem vai e quem não vai. Quer dizer, vai ser uma nomeação, vai ser um sorteio, vai ser um concurso, quer dizer, como que vai se definir que pessoas vão ser agraciadas com esse bônus, né? Então, essas são algumas observações que eu queria fazer e o Jorge vai falar mais um pouco, depois a gente está à disposição de vocês para discutir.